Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo estejam sobre você que nos acompanha pela internet, você que tem nos acompanhado durante esse tempo que nós estamos estudando nas quartas-feiras. Vamos voltar. Não, tu ficou assim, eu fiquei apavorado aqui, o que deu? Chama o Miguel. Nossa, pega, bota fone, tira o fone. Ô, mas não, foi bom tu ter voltado, porque tu falou coisa boa agora, Jesus. É? Boa noite, irmãos, graças Ah, o João Vitor me apavora, cara, o João Vitor me apavora. Tá, vamos lá. Deixa rolando aí, deixa rolando. Fala mais trito, tá? Muito. Tá bom. Pode? Para um pouquinho. 11% de bateria. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante na vida de cada um de vocês. Mais uma vez, estamos aqui na Igreja Presbiteriana de Gravataí para estudarmos um pouco mais acerca das verdades registradas e reveladas na Sagrada Escritura. Nosso texto base tem sido a carta de Paulo, Gálatas. Mas antes de nós entrarmos no nosso estudo, eu gostaria de ler um texto da Sagrada Escritura, orar com você e também cantarmos uma canção. Vamos orar, então? Senhor, muito obrigado a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a palavra do Senhor. Pedimos a Deus tua bênção e a tua graça sobre nós, que o teu Santo Espírito, ó Deus, abra o nosso entendimento, nos ilumine para que possamos compreender a Sagrada Escritura. Ajuda-nos, ó Deus, nessa missão, para que nós possamos entender a palavra do Senhor, guardá-la no nosso coração para não pecar contra ti e produzamos, ó Deus, frutos de justiça,
frutos que agradem ao Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, do versículo 31 ao versículo 39. Nós leremos na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, do versículo 31 ao versículo 39. A palavra do nosso Deus nos diz assim: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não vos dará ou não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para um matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que verdade preciosa que enche o nosso coração de alegria e gratidão. Nada pode nos arrancar das mãos do nosso Redentor. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos afirmar estas verdades por meio da nossa música também. Cantemos essa canção: Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que está em Jesus Cristo. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Amém. Graças a Deus,
porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos iniciar então o nosso estudo na carta de Paulo aos Gálatas. Eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta para poder acompanhar à medida que o estudo avança, para poder também sanar as suas dúvidas a respeito do estudo que nós faremos hoje. Mas antes eu gostaria de considerar alguns aspectos antes de entrar propriamente no texto base de hoje, que é o capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 25. Nós terminaremos hoje o capítulo 5. Antes eu gostaria de considerar quem é o autor dessa carta, a quem essa carta foi escrita e qual era o motivo, o que estava acontecendo, qual era o problema que Paulo queria resolver, que motivava o apóstolo a escrever essa carta. Então, falando isso, eu já disse que o autor dessa carta é o apóstolo Paulo, embora algumas pessoas pensem que pode ser um pseudônimo, outra pessoa teria escrito essa carta e atribuído ao apóstolo Paulo, mas nós entendemos aqui, até pelo capítulo 1, versículo 1 mesmo, o apóstolo Paulo se identificando aqui, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, o próprio apóstolo aqui se identifica, nós admitimos que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta aos Gálatas. A quem ele escreveu então? Aos Gálatas. Há algumas discussões se foi aos Gálatas do Sul ou aos Gálatas do Norte, a região específica. Há controvérsias entre os historiadores e estudiosos, mas nós admitimos então que foi aos Gálatas que Paulo escreveu. E o que é que estava acontecendo naquela época? Paulo está aqui defendendo não só o seu apostolado, afirmando ou reafirmando que ele é um apóstolo escolhido por Cristo, da parte de Deus, escolhido pelo próprio Cristo, mas também ele está defendendo aqui o evangelho que ele pregou, ou seja, o evangelho que diz que nós somos salvos por Cristo, pela fé em Cristo Jesus. O assunto principal dessa carta é a liberdade cristã, e Paulo fala sobre isso porque os judeus estavam tentando incorporar alguns aspectos da lei do evangelho que Paulo pregava. Os judeus até diziam, olha, é mediante a fé em Cristo, tudo bem, mas precisa circuncidar. Se não for circuncidado, não será salvo. E Paulo diz, não, isso está errado, esse ensino está totalmente equivocado, vocês estão deturpando, vocês estão corrompendo o evangelho verdadeiro, e assim vocês estão afastando os Gálatas da fé verdadeira. E é por isso que Paulo escreve essa carta. E no capítulo 1, ele já mostra a sua indignação. Ele normalmente escreve uma carta tecendo algum elogio, ressaltando alguma qualidade da igreja, dos crentes a quem ele está escrevendo, mas aqui ele já começa a carta criticando. Ele está vendo muitas coisas erradas lá, inclusive ele diz assim, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, Paulo está dizendo que o evangelho que aqueles homens estão pregando é um falso, é um outro evangelho. Então, Paulo diz que o evangelho que ele recebeu, ele pregou, e esse evangelho é da parte de Cristo, é da parte de Deus, e esse é o evangelho verdadeiro. No capítulo 2, então, ele defende o seu apostolado, ele repreende a Pedro também, porque Pedro ficou um tempo com os gentios, comeu com os gentios, permaneceu no mesmo lugar com os gentios, isso é abominável para um judeu, mas Pedro fez isso, afinal eram todos parte agora da mesma família, mas quando os judeus se aproximam, ele acaba negligenciando essa comunhão que já tem com os gentios e passa então para o lado dos judeus. Ele fica meio em cima do muro e Paulo diz, não é assim que nós devemos agir. Se nós fomos salvos pela graça, nós, não só nós, mas também eles também foram, são nossos irmãos, e não é assim que a gente age. Se não tem judeu aqui, você fica com os gentios. Mas se os judeus vêm, você deixa os gentios de lado e passa para o lado dos judeus, e isso não pode ser assim. Então, Paulo repreende aqui a Pedro.
Ele também apela para a experiência dos Gálatas, inclusive chamando os Gálatas de insensatos. Por quê? Porque o que Paulo está dizendo no capítulo 3 é que os crentes de Gálatas sabiam, conheciam a verdade, tinham sido ensinados pelo próprio apóstolo Paulo, mas agora estavam se afastando da verdade, comprando essa ideia de que era necessário a prática da circuncisão. Inclusive, ele fala sobre a experiência de Abraão, mas ele diz assim, ó, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, Paulo está dizendo que até o próprio Abraão, que seria o patriarca dos judeus, até mesmo ele não foi salvo por causa da circuncisão, mas sim porque ele creu em Deus e foi por isso que Deus o justificou. Ou seja, Cristo é o justificador não só dos tempos atuais, não só dos crentes da época dele, mas de todas as épocas. De todas as épocas. Ele diz assim, ó, o justo viverá pela fé e não pelas obras da lei. Paulo está dizendo que agora os crentes são libertos da lei. Eles não precisam mais obedecer à lei no sentido meritório, de cumprir toda a lei para poder merecer a salvação. Inclusive, ele diz que a lei não pode invalidar a promessa de Deus. E ele explica qual é a finalidade da lei, colocando a lei como um aio, como um pedagogo, um professor. Ele diz que a lei nos serviu de condutor, de aio para nos conduzir a Cristo. Ele está dizendo que a lei nos ensina que nós somos pecadores, que nós não temos capacidade de cumpri-la plenamente, que nós temos a necessidade de um Redentor, e esse Redentor é Jesus Cristo. Então, se vocês são de Cristo, também sois descendentes de Abraão e segundo a promessa. Ou seja, ele está dizendo que os descendentes de Abraão são aqueles que são justificados pela fé em Jesus Cristo. A descendência de Abraão não é necessariamente sanguínea, mas sim os crentes espalhados por toda a terra, a igreja do Senhor Jesus Cristo, aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. No capítulo 4 ele fala sobre a nossa filiação em Cristo, inclusive ele chega a falar em um dos seus textos sobre uma herança. E ele diz assim, olha, vocês, normalmente, uma herança tem a ver com morte. Para nós recebermos uma herança, nós precisamos esperar que a pessoa que vai deixar a herança morra para depois a pessoa se apropriar dessa herança. Mas em Cristo nós somos herdeiros de uma herança de vida, porque aquele que concede a herança vive eternamente. No capítulo 4 ele fala sobre essa filiação, ele fala sobre o valor transitório dos rituais judaicos, dizendo que aquilo aponta para Cristo, que tudo aquilo era uma sombra apontando para Cristo. Inclusive ele fala no versículo 8 do capítulo 4, dizendo assim, ó, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Ou seja, eles estão ainda com a mente focada naquelas coisas que são transitórias, nos rituais judaicos, mas agora não é necessário mais um ritual, não é necessário mais um sacrifício, porque Cristo cumpriu tudo isso, toda a lei, na sua morte e ressurreição. E aí Paulo diz, olha, vocês precisam ser que nem eu. Eu também praticava a circuncisão, pratiquei a circuncisão, eu também praticava todos os preceitos da lei, eu pelo menos procurava fazer isso, mas agora eu fui liberto da lei, eu não estou mais sobre a tutela da lei, e vocês precisam ser assim como eu sou também. Inclusive, Paulo chega até a dizer que na sua primeira viagem missionária, que está narrado em Atos, no capítulo 13, capítulo 13 e 14, Paulo diz, olha, naquela ocasião eu fui às igrejas da Galácia, vocês me receberam muito bem, se fosse preciso arrancar um olho para me dar, vocês fariam isso? Então vocês pareciam estar firmes na fé. O que aconteceu agora que vocês estão se desviando? Eu sou agora um inimigo? Naquele tempo eu era um amigo, mas agora vocês estão me tratando como se eu fosse um inimigo?
aqueles que estão agradando vocês, aqueles que fazem essas coisas para agradar vocês, na verdade, eles querem obter um controle sobre vocês, na verdade, eles estão agradando a si mesmo. É por isso que Paulo fala sobre essa liberdade e que eles não podem retornar à escravidão da lei. Paulo chega a dizer que está perplexo com isso, abismado. E para explicar o ensino dele sobre a liberdade cristã e que a necessidade de ser circuncidado findou, ele fala sobre duas alianças, Sara e Agar. Porque os judeus tinham aquele sentimento de herança, a ideia de filiação, sendo que eles eram descendência de Abraão, eles tinham aquilo muito arraigado na vida deles. E Paulo diz assim: olha, mas vocês estão esquecendo que Abraão teve 2 filhos. Só que um dos filhos era filho da escrava, Agar, que o seu filho é Ismael. O outro era filho da livre, o Isaque. Se vocês estão querendo praticar a circuncisão, vocês estão se obrigando a cumprir toda a lei, e cumprindo toda a lei, certo? Com a necessidade de cumprir toda a lei, vocês estão dizendo categoricamente, afirmando categoricamente, que vocês são descendentes da escrava, do filho da escrava, e não do da livre. Agora, se vocês professam a fé em Jesus Cristo, vocês, de fato, são descendentes espirituais de Isaque. É isso que Paulo está falando aqui sobre duas alianças. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. E ele termina, lá no versículo 31 do capítulo 4, ele diz assim, ó, e assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Aí no capítulo 5, já chegando no capítulo 5, até o versículo 12 do capítulo 5, nós vemos Paulo praticamente dizendo aos Gálatas o seguinte: ou vocês são da lei, ou vocês são de Cristo. As duas coisas não se harmonizam no que se refere à salvação. Então, essa advertência em relação aos falsos ensinos que Paulo dá também aqui no capítulo 5, ele diz que começa nas pequenas coisas. E Paulo explica isso quando ele diz assim, ó, um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, basta uma fagulha, basta um pequeno ensino distorcido para que o povo se sinta admirado, se sinta envolvido com outras doutrinas e acabe então se afastando da verdade. Naquela ocasião era a circuncisão. Se o povo apenas fosse circuncidado, automaticamente eles estariam sendo obrigados a obedecer todos os preceitos da lei e assim eles estariam rejeitando a graça de Cristo. Os judeus queriam impor como algo obrigatório para que os gálatas pudessem ser salvos a prática da circuncisão. Mas Paulo foi bem claro com isso. Ele disse, olha, se vocês se deixarem circuncidar, vocês serão obrigados a cumprir toda a lei e estarão rejeitando a graça de Cristo. Vocês são livres, permaneçam como estão, livres. Livres da lei, livres do pecado, livres da condenação, livres dessa obrigação de obedecer à lei, no sentido de merecer a salvação, de garantir pelos seus próprios méritos. Isso é impossível. Ninguém consegue cumprir toda a lei. E é por isso que Jesus Cristo se sacrificou na cruz, justamente porque as pessoas não conseguem cumprir a lei de Deus. Agora, a partir do versículo 13, Paulo aplica ainda de maneira mais prática o seu ensino e ele nos abre os olhos para algo que às vezes as pessoas se confundem ou às vezes até querem se confundir. Porque Paulo faz distinção entre obras da carne e o fruto do Espírito. Então ele apresenta assim 2 conceitos aqui. Ele apresenta o conceito de liberdade e ele apresenta o conceito de libertinagem. O assunto dessa carta aqui é
a liberdade cristã, como eu já falei. Mas até onde vai a nossa liberdade cristã? Qual é o limite, por assim dizer, da nossa liberdade? É isso que nós veremos aqui, do versículo 13 ao versículo 25. No versículo 13, ele diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Duas coisas importantes aqui preocupavam o apóstolo Paulo. De um lado, Paulo vê a religiosidade exacerbada daquele povo, a religiosidade dos judeus e o seu legalismo. De outro lado, Paulo vê o resquício do paganismo e das práticas mundanas que ainda restava nos gentios. Ou seja, o crente deve se resguardar do legalismo, dessa religiosidade, mas também ele não pode achar que a sua liberdade lhe dá direitos para se entregar aos vícios, se entregar às práticas mundanas, porque facilmente, irmãos, eles dariam vazão às obras da carne e assim estariam também se desviando da verdade. Liberdade cristã não é liberdade para satisfazer a carne, porque nem sempre, irmãos, o que satisfaz a carne glorifica a Deus. Aliás, na maioria das vezes, o que satisfaz a carne é pecaminoso. Então, qual seria o limite ou o árbitro dessa nossa liberdade? Paulo responde aqui, dizendo que é o amor. Sendo assim, em relação a... E aqui é importante considerarmos isso, irmãos, porque em relação a Deus, nós somos livres porque Cristo nos libertou. Por isso nós somos livres. Mas em relação ao nosso relacionamento com o nosso próximo, de certa forma, nós somos escravos. Por quê? Porque nós fazemos que leva o nosso irmão a pecar ou escandaliza o nosso irmão, automaticamente nós estamos pecando. Então, a nossa liberdade precisa considerar isso. Nós não somos livres para fazer o que nós queremos da nossa vida. Não é isso. Nós somos livres do pecado, nós somos livres da lei, sim, mas não livres para fazer o que a gente acha, o que a gente bem entende, sem considerar a consciência das outras pessoas. Nós não podemos levar o nosso irmão a pecar. Então, Paulo une aqui liberdade cristã ao amor. Ele diz que a essência, por assim dizer, a essência da nossa liberdade é o amor demonstrado no serviço ao nosso próximo. Então, veja bem que ele fala sobre essa essência aqui. Qual é a essência da nossa liberdade? É o amor demonstrado no serviço ao nosso próximo. Então, no versículo 14, ele cita aqui Levíticos 19, 18. Levíticos capítulo 19, versículo 18, que diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. O próprio Jesus Cristo também falou essas palavras, dizendo que o segundo grande mandamento, conforme registrado lá em Mateus, no capítulo 22, versículo 39, ele diz assim, o grande mandamento, ou o segundo grande mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Paulo está dizendo aqui, irmãos, que aqueles que já foram livres do pecado, livres da lei, demonstram essa liberdade, amando a Deus e amando ao seu próximo. Inclusive, no versículo 15, Paulo condena quem age de maneira contrária ao amor ao próximo. Ele diz ali, se mordendo ou se devorando, pois dessa forma os crentes só estão se prejudicando ou se destroem mutuamente, conforme diz o texto. Mas é importante nós considerarmos essa questão do amor, irmãos, porque essa questão do amor muitas vezes é mal interpretada, hoje em dia é muito mal interpretada, porque para muitos o amor é fazer somente o que o próximo quer, é dar uma atenção exclusiva. Se isso não acontecer, é falta de amor. Para outros, o amor é uma via de mão única,
é só dos outros para comigo. Mas de mim para os outros, aí não precisa, tá? Eu só cobro o amor dos outros, mas o amor daqui para lá não é necessário. Para outros ainda, o amor é só dizer o que agrada. Se alguém falar algo que... Opa, é falta de amor. Se alguém ouve alguma coisa que não soa muito bem no ouvido, falta de amor. Meus irmãos, Paulo inclusive deu uma boa descrição sobre o que é o amor, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, do versículo 4 ao versículo 8. E ele diz assim, até a primeira parte do versículo 8, pelo menos, já nos basta. E ele diz assim: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Inclusive, muitas pessoas que dizem, por que fulano separou da fulana? O amor acabou. Paulo está dizendo que o amor jamais acaba. A Escritura é muito clara quando diz isso. O amor jamais acaba. Mas, olhando para esse texto aqui, irmãos, nós precisamos entender que todo o texto tem que ser posto em prática. Senão, nós vamos supervalorizar alguns aspectos em detrimento de outros aspectos. Todo o texto precisa ser colocado em prática. Então, imagina aí, alguém dizendo, fulano não tem paciência. Não, para aí. O fulano não tem paciência? Tá, mas o amor não se conduz inconvenientemente. O amor não se ensoberbece. O amor não procura os próprios interesses. Então, todos os aspectos são importantes. Do que adianta alguém dizer assim, procurar só os seus próprios interesses, ficar se ensoberbecendo, ficar se conduzindo inconvenientemente, e aí reclama do outro porque o outro não é paciente? Meus irmãos, o texto precisa ser colocado todo em prática. Mas será que é possível amar dessa forma, já que tem tantas coisas envolvidas? A resposta que nós vemos aqui do apóstolo Paulo é um grande e sonoro sim. No versículo 16, ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então é bom atentar aqui para essa palavra satisfareis. Nós sabemos que o cristão sempre estará sujeito, enquanto viver nessa terra, sempre estará sujeito a pecar, porque ainda estão suscetíveis ao pecado. Mas, irmãos, ainda que estejam suscetíveis ao pecado, os cristãos não são mais escravos do pecado. E não sendo mais escravos do pecado, eles devem, portanto, se opor ao pecado e não satisfazer a carne. Isso acontece, irmãos, quando os crentes são dirigidos pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, ou sua conduta governada pelo Espírito Santo. Entretanto, é bom lembrar aqui, irmãos, que o fato de os crentes serem dirigidos pelo Espírito Santo não os isenta da luta. E Paulo explica isso no versículo 17, no versículo 17 e 18, ele diz assim, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. O que o Paulo está apresentando aqui é uma luta interna do cristão. De um lado, o homem regenerado, habilitado pelo Espírito Santo a dizer não ao pecado, guiado pelo Espírito Santo. De outro lado, o velho homem e seus desejos carnais. E nessa luta, irmãos, quem é que vence? Vence quem é mais alimentado. Vence quem é mais alimentado. Se você alimenta o seu espírito,
por meio da oração, por meio da leitura da palavra, se você evita certos tipos de práticas e outras coisas mais que a gente poderia citar, você não satisfará a concupiscência da carne. Agora, se você acha que pode tudo, você negligencia a oração, você negligencia o estudo da palavra, qualquer coisa é mais importante que o culto, você não é fiel a Deus em nada, você até diz que é crente, mas não prova fidelidade a nada, não lê a Escritura, não quer vir ao culto, nada disso você faz. Meu irmão, você certamente satisfará os desejos da carne. Se é que você já não está fazendo isso, atente para isso. Pode ser que você já esteja fazendo isso. Pode ser que você já esteja fazendo isso. Se você está, é tempo de se arrepender. É tempo de deixar de praticar essas coisas. De alimentar o seu espírito por meio da oração, da leitura da palavra. Então, Paulo deixa essa questão muito clara para os Gálatas. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ele fala isso no versículo 18. E na sequência, Paulo mostra um contraste muito importante entre as obras da carne e as do Espírito, ou o fruto do Espírito, como ele diz. E nós vemos isso do versículo 19 ao versículo 21 do capítulo 5. E ele diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas, e são a prostituição, a impureza, a lascívia. Aqui são 3 categorias da mesma coisa, por assim dizer. Lascívia é a sensualidade, ou a falta de pudor, tem a ver com o apetite sexual fora do seu ambiente natural, que é o casamento. Então, a lascívia, a idolatria, e aqui a gente pode linkar com feitiçarias, inimizades, mas vale ressaltar que a idolatria não é só a questão das imagens. Idolatria é adorar qualquer coisa no lugar de Deus. E aí a gente pode colocar um monte de coisa. Pode ser o dinheiro, pode ser o emprego, pode ser a família, pode ser um filho, enfim, pode ser a teologia e tantas coisas que as pessoas colocam no lugar de Deus. Ele continua, né? Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, que é a ideia de teimosia, rivalidade. Ele continua, né? Ciúmes, iras, discórdias, dissensões, né? Dissensões, a pessoa nunca concorda com nada. A pessoa vai para a igreja e nunca concorda com nada, está tudo ruim. E às vezes quem discorda de tudo nunca dá uma ideia boa. Mas as outras ideias, não vou concordar. Às vezes discorda só pelo prazer de discordar. Facções, invejas, bebedices, glutonarias, né? Até há aquele ditado interessante que a gente fala: o crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Meu irmão, glutonaria é pecado também. Então, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Por que não herdarão o reino de Deus, meus irmãos? Porque quem tem essas características, quem prefere agir desse jeito, é bem provável que não seja um eleito de Deus. Porque os eleitos de Deus evitam essas coisas. Aliás, os eleitos de Deus agem de acordo com o fruto do Espírito. Versículos 22 e 23. Paulo diz aqui: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Ele diz aqui, lendo aqui o versículo: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu repito aqui, para que você entenda, guarde na sua mente. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Se os crentes manifestam essas qualidades, eles não serão acusados de praticar as obras da carne. Por quê? Porque eles de fato não vão praticar. Eles são dirigidos pelo Espírito, eles têm o fruto do Espírito. Cristo foi crucificado por causa dos pecados mencionados aqui, irmãos, e tantos outros. Cristo foi crucificado por causa disso. É isso que Paulo fala no versículo 24.
E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Isso é uma evidência do cristianismo que as pessoas professam. A crucificação das paixões e concupiscências. As pessoas não podem simplesmente dizer, eu sou crente, mas vivem uma vida mundana. Ah, eu sou reformado. Sim, mas não faz nada, não aplica nada da teologia reformada na sua vida. Então você não é reformado. Pode ser um crente nominal, mas reformado você não é. Um reformado aplica, tem uma vida transparente. Um reformado não trata as pessoas mal. Um reformado não se gaba das coisas, não se conduz inconvenientemente. Nada disso um reformado faz. Por quê? Porque o reformado entende que ele precisa viver de acordo com o Evangelho. E aí no versículo 25, Paulo fala sobre a fonte de vida dos crentes. E aquilo que guia os crentes. E ele diz assim, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, se a fonte da nossa vida, se aquilo que nos regenera é o Espírito, se ele já nos regenerou, então ele mesmo deve guiar a nossa vida. Ele mesmo deve guiar a nossa vida. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Meus irmãos, se há uma coisa que nós não podemos fazer é nos vangloriar, não procurar ter inveja uns dos outros, provocar os outros. Paulo termina esse capítulo aqui advertindo os crentes, exortando os crentes a não ficar se vangloriando do que possuem. E aqui a gente pode lembrar dos judeus e dos gentios, né? Seja os judeus achando que eram melhores por serem descendência de Abraão, seja os gentios porventura acharem que eram melhores porque eles não precisavam ser circuncidados, e seja nos dias de hoje também, irmãos, alguém se gabando dos bens que tem, alguém se gabando, alguém querendo ser, ou se gabando de ter a melhor igreja, ou se gabando de ter a melhor teologia, ou se gabando de ter a melhor família, ou se gabando de ter os filhos bonitos, enfim, tantas coisas que as pessoas fazem, irmãos. Se tem uma coisa que Deus não gosta, é de gente que fica se gabando, se vangloriando. Porque quem se vangloria, atribui a glória que é de Deus a si mesmo. Quem se vangloria, atribui a glória que é de Deus a si mesmo. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém, irmãos. É por isso nós não podemos nos deixar sermos guiados pela carne, mas sim deixemos-nos que o fruto do Espírito afaste de nós as obras da carne. Atente para isso. Paulo não só ensina a teoria aqui na sua carta aos Gálatas, mas ele aplica aqui de maneira muito prática. Se vocês praticam as obras da carne, vocês são governados pela carne. Agora, se vocês têm o fruto do Espírito, o próprio fruto do Espírito, os afastará de satisfazer a carne. E isso é muito sério, meu irmão. A igreja de Cristo não pode ser corrompida. Ou nós somos de Cristo, ou nós não somos. E Deus, por meio do seu Espírito Santo e da sua palavra, abre os nossos olhos para identificar isso. Então pode ser que você, ouvindo essa mensagem, fique analisando a sua vida. E é melhor que você analise a sua. Não fique analisando a vida dos outros. Porque a palavra é para você. É para mim. Nós precisamos analisar a nossa vida. Porque é muito fácil ficar cuidando da vida dos outros. O fulano é assim. Nossa, o Beltrano, vou mandar esse vídeo para ele, porque o fulano tinha que ver isso aqui. Meu irmão, você precisa ver isso. Você precisa analisar a sua vida à luz da palavra de Deus. E não alimentar a sua carne, e sim alimentar o seu espírito por meio da oração, da leitura da palavra, de práticas condizentes com o Evangelho de Cristo. Você precisa ser crente de verdade.
É isso que Paulo nos ensina aqui. E meu desejo sincero é que você guarde a palavra no coração e evidencie que é crente por meio da sua vida piedosa, por meio da sua transformação, da sua mudança de mente, e que isso seja visto na prática. Faça isso. Comece pela sua família. Estenda isso para a sua igreja. Estenda isso para a sua vizinhança. Você precisa fazer diferença no mundo. Você não faz mais parte do mundo. Nós somos livres. Que Deus nos ajude, portanto, a continuar correndo a corrida cristã de maneira digna do Evangelho de Cristo. E assim nós podemos provar que somos livres. Liberdade não é libertinagem. Nós não somos livres, não fomos livres por Cristo para fazer o que nós já éramos livres antes. A liberdade não nos dá o direito de seguir bebendo o quanto a gente quer, fazendo qualquer tipo de prática, igual ao mundo. Meus irmãos, se você quer fazer isso, você é livre para fazer isso, porque você é um escravo do pecado. Agora, a sua liberdade é a possibilidade, é a capacidade de dizer não ao pecado, de dizer não às obras da carne e viver de acordo com o Evangelho, mostrando, evidenciando o fruto do Espírito. Sejamos nós, então, guiados pelo Espírito Santo. Vamos orar. Muito obrigado, Deus, porque Tua santa palavra nos exorta, nos orienta. Ó Deus, nós não queremos ser iguais ao mundo. Nós queremos sim fazer a diferença nesse mundo tenebroso. Ajuda-nos, ó Deus. Guia-nos pelo Teu Santo Espírito. Ajuda-nos a orar mais, a ler mais a Tua palavra, a entender, ó Deus, a Tua palavra. Ilumina a nossa mente. Não nos deixa, ó Deus, caminhar distantes de Ti. Mas continua, em nome de Jesus, a abrir os nossos olhos por meio da Tua palavra. E que a nossa vida seja de fato, ó Deus, vivida para glorificar ao Senhor. Ajuda-nos a não ser pedra de tropeço na vida dos outros. Ajuda-nos a não só cobrar amor, mas demonstrar amor. A amar uns aos outros. Não provocar a ira. A sermos pacientes. Ah, Deus, como a Tua igreja precisa aplicar estas verdades na vida cotidiana. E a minha oração é essa. Que o Senhor reanime, reavive a sua igreja, para que de fato, Deus, a tua igreja faça a diferença no mundo. Muito obrigado, Deus, por essa liberdade, por tua graça derramada sobre nós, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, está chegando ao final mais um estudo bíblico aqui da Igreja Presbiteriana de Gravataí. Nós ficamos muito contentes por você estar acompanhando, sedento de aprender mais da palavra do Senhor. Os nossos avisos, por enquanto, apenas um. No próximo domingo, às 19 horas, nós estaremos aqui na Igreja Presbiteriana de Gravataí, cultuando ao Senhor, nosso culto presencial aqui na Igreja Presbiteriana, na rua 20 de setembro, 1235. Você é nosso convidado, você que quer aprender um pouco mais da teologia reformada, você que quer aprender a cultuar de fato a Deus da maneira que a Bíblia assim orienta, você é nosso convidado a conhecer a Igreja Presbiteriana do Brasil. Venha cultuar conosco aqui às 19 horas no próximo domingo. Que Deus te abençoe e te guarde. Tenham todos uma ótima semana debaixo dos cuidados paternais do nosso Deus.